vamos falar sobre MEI, não é? Para que a MEI precisa declarar imposto de renda? Se sim, como calcular o que é tributável, o que muda, não é? E se você é um microempreendedor individual, esse assunto não pode passar batido. Por isso, o tema com o doutor Sérgio hoje. Doutor Sérgio, em quais casos o MEI é obrigado a declarar o imposto de renda? Orlando, o microempreendedor individual, né, que é proprietário de uma MEI, ele tem que se atentar às regras do imposto de renda da pessoa física, como qualquer outro contribuinte, né, como nós, o autônomo, o funcionário. Só que o que é a questão do MEI que às vezes pega um pouquinho? Porque algumas pessoas não conseguem separar ali o rendimento da MEI com... Da física com a... física, a jurídica, porque confunde-se bastante, né? Então, tem a regra lá de valores do MEI, você tem um teto de R$81 mil, tem alguns serviços que nem transporte, o valor é um pouco maior e tal. Sim. Mas ele tem que se atentar no rendimento da tabela do imposto de renda, que é o valor de 33.888 do rendimento tributável. Se ele tem bens, né, ou algum, no geral dos imóveis aí acima de 800 mil. O teto é do 800 mil. 800 mil. Se obteve rendimentos isentos e não tributáveis aí de alguma fonte de valor maior que R$200 mil, né? Às vezes a pessoa nem sabe, mas ela faz lá, por curiosidade, transação em bolsa de valores. Certo. E aparece lá, comprou, vendeu ações lá no ano lá. Ah, mas foi tudo valor pequenininho. É tributado. Não importa, você está obrigado a fazer o imposto de renda, entendeu? Então, outra coisa, se a pessoa tem um imóvel lá e vendeu, obteve aquele ganho de capital, né? Teve o lucro imobiliário que a gente fala, ele vai estar obrigado mesmo porque ele não tem uma renda. Então, se atentar, se tiver dúvida, procurar tirar informação para não ficar aí, de repente, né, sem entregar e ter problema depois com a Receita. Tá, e o ponto-chave é, então, se o lucro recebido pelo MEI ultrapassar o limite, tem que declarar. Exatamente. E como descobrir, doutor Sérgio, o rendimento tributável da MEI, por exemplo? Então, Orlando, o que acontece, né? Existem proprietários de microempresa que são do setor de comércio, outros são do setor de serviço. O que a Receita faz, de uma certa maneira? Ela pega, ela observa, né, dentro do faturamento, tem algum limite que é isento. Vamos citar um exemplo prático aí. Você tem uma MEI que tem um faturamento de 60 mil no ano. Certo. Tá? E ela é comércio. Então, o que vai ter lá? Ela vai ter uma dedução, 8% daquele valor é isento. Você pegar lá R$ 4.800, ela vai estar... 8%. 8%. Aí você vai tirar o valor do rendimento bruto desses 8%. E aí a diferença seria tributada. O que ele pode também descontar desse valor? As eventuais despesas que ele tenha para manter a MEI. Certo. E aí entra uma dificuldade do microempreendedor individual que muitas vezes ele não guarda essa documentação, ou se ele compra alguma coisa lá que tem relação com a atividade, ele compra no CPF, não compra no CNPJ. Daí, né? Aí ele não vai ter como comprovar e acaba tendo problema posterior nisso aí, entendeu? Aí, pelo que eu entendi, a pessoa mistura, né, a MEI com a pessoa física, né? Daí fica complicado. Orlando, é muito comum porque o que acontece, o MEI, ele tem, quando lançado, ele tinha um objetivo de tirar da informalidade, né, ali seria uma manicure, um cabeleireiro, algumas funções que em teoria são informais, o objetivo era esse. Correto. Só que ele teve uma ampliação de possibilidade de você enquadrar no MEI, não só pelo faturamento, com diversas atividades. Então, às vezes tem comércio que muitas vezes não se enquadram na MEI. Certo. Porque se você pensar, R$81 mil ano dá 6 mil e alguma coisa mês. Se você pegar um comércio hoje que vai pagar aluguel, água, luz, telefone, um funcionário e ter que comprar e vender, com 6 mil ele não é MEI de jeito nenhum. Exatamente. Mas está enquadrado na MEI. Né? E aí faz uma movimentação bancária muito além desse valor. Muito além desse teto aí. Exatamente. Né? Então, além de entrar nessa situação de obrigatoriedade do imposto de renda, ele corre o risco de ser atuado pela Receita. Porque o confronto do imposto de renda é perfeito, né? Não tem como você hoje escapar, né? A tecnologia está aí, né, Orlando? Então, o que acontece hoje, né? Até teve um caso que foi interessante, acho que a gente até comentou aqui, do governo colocou lá das transações de Pix ser declarada, depois virou aquela... tornou. Nesse período de obrigatoriedade aí, tem alguns comércios que é cliente da gente lá, que eles falaram que nunca viram tanto dinheiro na vida como... Né? Porque todo mundo parou de passar Pix e levava para pagar a conta em dinheiro. Né? Todo mundo com medo. Aí o que aconteceu? O governo tirou essa obrigatoriedade, o pessoal já relaxou de novo. E todo o Pix é informado por governo, né?
Os bancos têm Eles são as obrigados a informações, informar. não só do Pix como do cartão de crédito, né, Orlando? Então, Não tem como burlar, né? vai incorrendo no risco, né? Uma hora pode dar problema. Uma hora o leão pega, vem e morde feio. Somente quando tá faltando dinheiro lá em cima, eles correm atrás. Né? Exatamente. O doutor Sérgio, quais são os documentos que uma MEI precisa para declarar imposto de renda? Então, Orlando, aí entra uma situação que, assim, pegar todos os... Pensar na MEI como o proprietário da MEI, né? Pegar lá os informes de rendimento de banco, pegar a documentação que ele tem lá, tem uma declaração da MEI, onde são estipulados valores de receita e despesa, pegar a questão de se ele teve investimentos, a propriedade, documentos de cartório que ele tem, escritura de compra e venda, umas coisas, reunir as documentações que são, em teoria básica, aí de propriedade do veículo e algumas coisas, deixar em mãos, junto com o rendimento da empresa, né, para poder fazer a declaração da pessoa física do proprietário da MEI. Na real, tem que ter um arquivo organizado, né? Orlando, isso é o ideal para qualquer porte de empresa, né? Desde uma MEI até uma empresa de sociedade anônima, né? Você chega na hora H e não tem essa documentação, como é que vai fazer? E é muito comum do brasileiro não ter a documentação em mãos e também confundir, né? Que nem eu falei para você, gastar do dinheiro da empresa na pessoa física e vice-versa. Tá, uma outra colocação, doutor Sérgio. Vamos falar em sigla aqui. A DASNE, a CIMEI, o CIMEI e Imposto de Renda Pessoa Física. Qual é a diferença entre eles? Orlando, essa confusão acontece muito do proprietário da MEI, porque a MEI, ela tem, a empresa, né, a pessoa jurídica, ela tem a obrigatoriedade de entregar uma declaração da empresa. Certo. E muitos proprietários de MEI acham que essa declaração supre a necessidade do imposto de renda pessoa física. E tá. não é. São duas declarações. Exatamente. Então. É uma da pessoa jurídica e analisando o faturamento que você teve na pessoa jurídica, com as despesas e a eventual parte de isenção, se você tiver obrigado a fazer da física. Entendi. Então, a gente já teve várias pessoas que chegou, mas eu faço a declaração da minha empresa. Mas nós não estamos falando da declaração da empresa, estamos falando do sócio da empresa. Você está dizendo que uma não isenta a outra, não. Então, tem entendi. que... no caso, a da CIMEI, que é a da pessoa jurídica, ela é obrigatória, inquestionável. O da pessoa física tem que analisar a situação para ver se o sócio, que é proprietário da MEI, está obrigado ou não. Interessante, hein? Tem muita gente que não sabe disso. Tem, Orlando. Já teve gente que teve problema e teve que pagar até multa por entrega da declaração. Confusão pra caramba, né? Para finalizar esse assunto, doutor Sérgio, o que acontece se o MEI, por exemplo, não declarar, vamos dizer assim, nem o imposto de renda pessoa física e nem o DASNE-CIMEI? Então, Orlando, o que tem aí uma situação, né? Tem alguns casos de proprietários de MEI que tem, além do imposto em atraso, que às vezes a pessoa abre a empresa numa necessidade ali, acaba não pagando os DARF e acaba ficando em atraso, que é a cobrança. Você não entregar a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica do MEI, ela vai deixar o CNPJ inativo, ela não vai ter problema com o banco, vai ter problema com o cadastro, vai ter isso aí. E na pessoa física, o que acontece? Ela também vai ter o CPF dela constando como irregular. Então, daí fica irregular o CPF da pessoa, da pessoa física. Se você não entrega o imposto de renda pessoa física estando obrigado, você vai ter problemas, entendeu? Inclusive, você pode ter problema com emissão de passaporte, contratar serviço com órgão público. Empréstimos, né? Porque hoje o que acontece? Eles fazem um levantamento, né? E às vezes a pessoa fala, mas a pessoa, já aconteceu o caso no escritório da pessoa, por exemplo, tentar fazer um empréstimo na pessoa física e aparecer uma pendência da MEI. Certo. Então o ideal, né, doutor Sérgio, é a pessoa ter um arquivo de controle e contar com a ajuda de um profissional, né? Exatamente, Orlando. Orlando, no Brasil nós sabemos que na virada do ano é onde começam as obrigações. Então você tem que pagar IPVA, IPTU, prestar contas ao leão no imposto de renda, fazer declarações de pessoa jurídica. Então, o que acontece? Se você tem uma empresa, tem um veículo, tem um imóvel, você sabe que existem obrigações. Exatamente. Se tem dúvida, procura orientação para não ter problemas. Tá, vamos falar de prazo então. A declaração de imposto de renda para MEI e para pessoa física, quando que encerra? Se já começou a declaração. Já começou, né? Orlando. O prazo é 30 de maio, 30 entendeu? De maio, é o data limite. Exatamente. Isso vai ser E a tal do brasileiro que deixa para enviar de última hora. De última hora. E daí, como é que fica? Então, acontece bastante, Orlando. O risco disso aí, o que acontece? A pessoa não conseguir entregar a tempo e depois ter que pagar a multa disso aí, entendeu? Então, a gente pede para trazer com antecedência, para poder fazer análise, porque
Algumas declarações são relativamente simples, mas existem declarações que são complexas. Demandam um tempo de estudo para você fazer a preparação, analisar documento. Tem que procurar o profissional da área mesmo, né? Não é só, algumas pessoas falam, não, é só colocar os dados ali e entregar. Não é bem assim. Não é Se bem for assim. uma declaração simples, né? Aí é mais fácil. Hoje nós temos a declaração pré-preenchida da Receita que ajuda muitos contribuintes a fazer. Mas assim, não é só aquelas informações, né? Ali falta às vezes informação do imóvel que você comprou, vendeu, de um veículo. Já teve bastante pessoas que teve problema de renda, que não declarou, depois caiu em malha, teve que retificar. Então, existem várias situações para ser observadas.